Seja bem-vindo ao Carol's Talks. Aqui neste canal, neste podcast, nesse videocast, nós vamos conversar sobre tudo, sobre a vida, sobre o direito, sobre carreira jurídica e também sobre as outras carreiras que não são jurídicas propriamente dita, mas que usam o direito no seu dia a dia. E hoje nós temos uma convidada. Gente, eu tô tão feliz com essa pessoa aqui. Por quê? Primeiro, porque é a primeira convidada mulher do nosso podcast. E segundo, porque é uma pessoa fantástica, de uma fé tremenda que vocês não fazem ideia. Não é, Kátia? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Prazer é todo meu estar aqui com você. E ser a primeira mulher, né? Tá nesse seu podcast. Obrigada. Eu vou ler um pedacinho do currículo dessa mulher fantástica para vocês terem noção do que ela trabalha, o que ela faz, mas ela vai contar tudo pra gente. Vamos lá. Atuação há mais de 13 anos em projetos estratégicos na área de relações institucionais e governamentais, com vasto conhecimento em representação de corporações junto a casas legislativas nas esferas federal, estadual e municipais. Experiência em encaminhamento e tratamento de demandas junto a órgãos públicos e contato direto com governadores, prefeitos, secretários de estados e municipais, órgãos de proteção do consumidor, órgãos reguladores de setor. Representação e participação em audiências públicas e CPIs, realizadas em câmaras municipais, assembleias legislativas estaduais, visando o elo entre os setores público e privado. Condução das principais pautas da empresa em entidades de classe nos estados e municípios, como associações comerciais, federações de indústria, câmaras de comércio, associações de municípios, prefeitos e vereadores. Experiência em diversos segmentos, como automotivo, telecomunicações, transporte, bancário, nas áreas de relações institucionais e governamentais, administrativo e vendas. Competência na liderança de equipes e projetos, comunicação e persuasão, trabalho em equipe dinâmica, motivada e desafios e projetos complexos. Deu para entender? Deu para ter noção do que vai acontecer aqui hoje? Gosto de coisas complexas. Kátia, você é uma pessoa fantástica. Muito, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu acredito que essa atividade de relações institucionais e governamentais, que você atua hoje profissionalmente, ele não é tão conhecido quanto deveria. Eu confesso que o primeiro contato que eu tive foi com um cliente mais recente, assim, que veio essa figura das relações governamentais e até que eu tive a graça divina de te conhecer. E, enfim, não é algo que é tão popularizado. As pessoas não sabem muito bem como que funciona. Você pode contar isso pra gente hoje? É verdade. A maioria das pessoas não conhece. Mas é uma função que eu considero ela super estratégica em qualquer empresa. E não é só em grandes empresas, pequenas empresas também. Qual é o papel desse profissional? É fazer a defesa de interesse. E a defesa de interesse, ela é legítima, né? Quando você fala de relações institucionais e governamentais, a gente fala que é o lobby. Né? O lobby nasceu nos Estados Unidos. E tem muita gente que leva a palavra lobby para um lado pejorativo. E não é. O lobby é exatamente a defesa do interesse. E todo mundo tem direito a defender os seus interesses, seja privado, seja pessoal. Né? Então, quando você tem alguma coisa que está acontecendo com você ou com a sua empresa, você vai àquele causador, seja ele o governo ou um terceiro, para colocar e defender o seu posicionamento. Então, é uma profissão que eu acho fundamental, né? E que poucas pessoas e poucas empresas se utilizam dela. Um ponto super importante, você economiza em matéria de judicialização horrores financeiramente falando, quando você tem uma pessoa que vai lá e esclarece o seu problema, a sua dúvida, porque às vezes o ente público ele não tem noção do seu setor como funciona. E aí você senta, numa meia hora você consegue às vezes explicar e resolver um problemão, porque ele não tinha entendido como é que funcionava esse setor, essa área, enfim. Então é pouco conhecida, é mais em Brasília, porque imagina-se que a atuação maior é em Brasília, mas eu particularmente prefiro muito em estados e municípios, porque eu acho que muita coisa que acontece em estados e municípios vem de Brasília ou vai para Brasília. Então, é uma área
que eu também não conhecia quando eu comecei a atuar, né? Eu fui impelida a trabalhar nela, na verdade, e eu achei fantástica, porque eu acho que todo mundo tem o direito de defender os seus interesses. Sabe que eu penso assim, Kátia, que muitas vezes as pessoas pensam que está muito longe. Como que eu vou chegar na administração pública para falar sobre meu ramo? Eu sou só mais um aqui perdida na minha empresa e acha que esse caminho é muito longe, que é muito difícil. Mas eles são nossos representantes, no final das contas, né? Exatamente. E a gente tem que ir lá e falar. Exatamente. Não é um caminho longo, né? Eu acho que ele precisa ser estruturado só para você ir. E aí entra esse profissional de relações institucionais, né? Então, se você tem um problema com ente público, seja em que situação, você precisa primeiro saber aonde procurar. Então, assim, se der o seu setor, independente do que vai resolver, é tributário, é consumidor, não importa. Qual é o problema? Qual é o órgão que vai tratar disso? Aí sim, você encaminhar e buscar informações dentro daquele órgão, qual seria a pessoa foco para você tratar o assunto. O profissional de relações institucionais faz isso. Qual é o problema? Quem pode resolver? Eu vou lá e vou sentar e vou explicar. Então, ela é uma função que ela consegue assessorar empresa de qualquer tamanho. Não tem assim, eu só trabalho com isso, o governo só atende grandes empresas. Não, é porque as grandes empresas já entenderam que esta pessoa de relações institucionais, que mantém um contato com o governo, ela está sempre próxima do governo, então acompanha as mudanças. Agora, quando você não acompanha as coisas do governo, né, as leis, e aí você como advogada sabe, você tem que acompanhar no detalhe do que afeta o seu setor. O profissional de relações institucionais, ele acompanha isso. O que afeta o meu setor? Ele afeta A, B e C. Então, eu fico acompanhando de perto A, B e C. E o pequeno empresário pode fazer isso, porque o ente público tem aquele espaço que recebe ele, um vereador, um deputado, enfim, né? Se ele precisa, preciso que seja mudada uma lei. Como é que faz isso? Como é que vai mudar essa lei? Primeiro, você tem que ver o que ela está errada e o que ela afeta no teu setor. Aí você procura esse ente legislativo, explica para ele que se você mudar a palavra do E para ou, você resolve a metade de muitos problemas. Ou cria muitos problemas. Então, assim, todo mundo tem... E não é difícil. Toda empresa consegue fazer isso. É só que tem que querer, né? E aí fica a dificuldade de entender esse papel. A maioria não entende esse papel, foi da tua primeira pergunta. Poxa, mas o que uma pessoa dessa faz, né? Então, é essa construção, essa ponte entre o ente público e o privado. Muito bom. A gente aqui no podcast, a gente conversa em 3 blocos, mas a gente já começou falando aí no bloco de profissão. Verdade. Vamos seguir no bloco de profissão? Vamos seguir nele. Vamos. Me conta uma coisa. Você falou que foi impelida a entrar nessa área. Conta para nós como é que foi. Kátia começando, em que momento estava dentro de uma empresa, surgiu essa oportunidade, como que foi? Fui impelida mesmo. Eu já trabalhava numa empresa, eu trabalhava na área comercial e começou a se estruturar essa área de relações institucionais que até então não tinha, né? E um diretor, que era o diretor administrativo na época, falou, Kátia, vai ter uma vaga para a área de relações institucionais e eu acho que você tem todo o perfil para a vaga. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Assim como todo mundo me pergunta hoje, eu fiz a mesma pergunta. O que é isso? E aí ele falou, não, você vai lidar com o governo, né, para defender os interesses da empresa. Eu falei, imagina, eu sou da área comercial, não vou conseguir fazer isso, né? Aí ele falou assim, vai, Kátia, você tem todo o perfil. Então, assim, é ele que me descobriu, não foi eu que me descobri, né? E aí, de tanto ele insistir, eu falei, tá bom, vou lá saber o que faz, né? E aí me inscrevi na vaga e tudo, passei e comecei a trabalhar. E aí eu me apaixonei. É o simples, sabe quando você fala assim, cara, é isso que eu devia ter feito na vida. Eu nasci para fazer isso. Então, assim, para mim é uma paixão trabalhar com isso. E aí eu descobri que aqui eu consegui aprender e entender como que eu faço uma ponte. E aí eu descobri isso, eu falei, cara, isso é sensacional. Eu ligo as pessoas que o A tem problema com o B. Aí eu converso com o B, converso com o A e coloco os dois para conversarem. Então, eu achei isso sensacional. E aí é o papel que eu faço desde então, né? Fiquei muitos anos numa empresa de telecom,
fazendo esse papel, construindo essas pontes, né? E aí, como eu me apaixonei, falei, cara, eu não consigo nem sair da área, confesso para você. Você fala assim, vai para outra área? Ah, vou, mas não vou com o coração feliz, como é essa questão dessa construção, né? E aí o pessoal falou assim, mas por que você não vai trabalhar com vendas e tal? Eu falei, eu não tenho tanta experiência com vendas. Aí uma psicóloga conversou comigo e falou assim, Kátia, você tem noção do que o que você vende aí, material, e é muito mais difícil? Eu falei, é mesmo, é verdade, eu vendo a ideia, né? E foi assim que eu entrei na área, mas não, por isso que eu digo que eu fui impelida, porque se eu tivesse que escolher, eu jamais escolheria ela. Entendi. E aí eu fui meio que, vai, você tem que ir, vai. Tá bom, vou lá, vou ver o que vai dar. Pessoa que gosta de desafios, não? Gosto. Eu gosto de coisas complexas, eu diria para você. Eu sou feliz quando alguém me liga e fala assim, Kátia, temos um problemão, o negócio enroscado. Sabe aquele negócio enroscado que você tem que, tipo, desatar nó, quando você tá com aquele negócio todo enosado e você começa a ter que puxar o fio para cá. Sou apaixonada nisso. E a área de relações institucionais me proporciona isso. Porque são temas complexos e que você tem que entregar para o interlocutor o novelo desenrolado, né? Desenrola tudo e entrega para ele. E aí eu acho isso fantástico. Então, assim, quando vem aqueles desafios bem cabeludos, aí eu falo, bom, eu sento, penso sobre a pauta, e aí eu vou fuçar, né? Então, assim, lido muito com direito, não sou advogado, mas lido muito com direito. Então, eu vou fuçar cada tema, onde está a vírgula, se está falando e ou na lei, para eu conversar e para eu desenrolar. Então, eu gosto de grandes desafios. Você me explicando aqui, me veio que é muito o poder da comunicação, né? É você traduzir, muitas vezes, algo para outra parte que não está chegando a comunicação da forma certa, ou você verificar que a escrita, a redação não está adequada para o objetivo que era para ser cumprido. Então, você trabalha muito com a eficiência da comunicação. Totalmente. Né? Totalmente. Eu tenho um amigo que ele me chama de poliglota cultural. Muito bom, gostei do termo. Ele falou assim, a Kátia é uma poliglota cultural, porque eu consigo conversar com uma autoridade numa linguagem que eu sei que ela vai entender, e se eu precisar conversar com uma área de comunidade no interior do país, eu vou lá e uso a linguagem que eles vão entender. Então, o papel do Relações Institucionais, fazer a ponte é isso, né? É eu traduzir o que ele entende. Então, muitas vezes, quando eu ia fazer alguma reunião, aí sentava o advogado, o tributarista e o engenheiro. Aí eles começavam a falar, eu dizia, gente, não vamos poder falar dessa forma. Então, eu quero que vocês me digam qual é o problema, o que vocês precisam que resolva, e daí eu faço como se fosse uma tradução do problema para quem eu preciso pedir a solução. Certo. Aí eu faço essa tradução. Como é que o meu interlocutor vai entender? Faço a tradução e vou com ele com a tradução. Porque se você chega lá numa linguagem jurídica, ele não vai entender. Você chega numa linguagem tributária, ele não vai entender. Você chega numa linguagem de engenharia, ele não vai entender. Então, depende com quem você está falando. E o papel é exatamente esse, é comunicação. Sabe que, fazendo um paralelo com o direito, nós temos o papel do mediador de conflitos, que é exatamente isso. Ele é focado diante, né, de um litígio, de uma confusão, de um problema que iria lá para o judiciário, que cada um vai produzir prova, cada um vai falar e vai gerando mais raiva, mais angústia da outra parte, porque aquele imbróglio não desenrola e aí já odeia o juiz, já odeia a promotor, já odeia todo mundo. Isso. E aí vem o mediador e fala assim, peraí, vamos conversar, vamos traduzir o que vocês estão querendo, porque às vezes a pessoa, ela explode lá na pontinha, mas o que ela queria estava lá atrás, e ela nem conseguiu se expressar e dizer o que ela precisava. Não é exatamente mesmo? Isso. E ó, ótima mediadora, vamos contratar a mediadora Kátia. Precisar de uma mediadora, ó. Mas é exatamente isso, a intenção, e aí eu entendo, e sabe que um dos desafios da gente fazer com que as pessoas entendam a importância da área institucional, que às vezes fala assim, mas você não vende, você não gera receita. Mas você não faz financeiro, você não... Então, assim, como é que se mede o desempenho de uma área de relações institucionais, né? Que é uma coisa muito difícil.
E aí, quando eu sempre comento, você tem um problema muito grande, ao invés de você judicializar, chama relações institucionais primeiro. Se chegar num ponto aonde vocês chegaram no limite da lei e aí vocês não concordam, aí ok, judicializa. Mas até lá o institucional atua. E olha, eu tenho assim N exemplos de situações onde o fato de você ir conversar com um ente público sobre a questão, você evitar a aprovação de uma lei, que depois essa lei ia ter que virar uma DIN, que daí você tem que contratar um escritório, tem o custo de uma DIN, tem o custo de estar... Então, assim, esse custo, aí resolveu, ok. Todo mundo esqueceu, porque ninguém pagou, ninguém nada. Mas a empresa precisa fazer esse cálculo do quanto ela deixou de gastar pela atuação. Então, a atuação do institucional não é trazer a receita, às vezes, como é uma área de vendas, mas é ele evitar grandes despesas e desgastes longos, né? Porque às vezes, quando você falou, você vai para o judiciário e daí começa a briga, aí o juiz entende uma coisa, o outro entende outra, cada um... E ninguém sentou para respira, vamos conversar? Qual que seria a tua intenção? O que você quer? Sempre que eu chego no ente público, eu tento que ele me esclareça qual é a intenção dele, né? Essa lei é para quê? Né? Essa decisão é por quê? Por causa disso e disso. Bom, então, se é por este motivo, não é por esse caminho que a gente vai. Né? O que você acha da gente ir por este outro caminho? Porque esse daqui vai ter exatamente esse ponto que você está querendo. E se a gente deixar judicializar, nem você tem resolvido, nem eu tenho resolvido, fica parado. E dependendo, por exemplo, do setor, que no caso de telecom que eu trabalhei, a população que fica sem o serviço. Sim. Porque assim, se você não deixa eu instalar, um exemplo, o Ministério Público manda tirar a antena, o PROCON manda colocar porque quer o sinal, o Ministério Público manda tirar porque não tem lei. Aí eu falei assim, gente, vocês precisam conversar, né? Porque assim, cada ente público é uma coisa. Então, o papel do Relações Institucionais é colocar as pessoas na mesa para explicar, isso aqui eu não consigo fazer porque eu dependo disso. E assim, em todos os setores, o legislador, ele não tem obrigação de conhecer tudo. Por isso que ele precisa receber as empresas, as pessoas, para que ele entenda. Então, eu não vou falar que um legislador tem que entender, por exemplo, de saúde no detalhe, né, do remédio, o que tem para ele poder legislar. Se ele não sabe, ele tem que chamar o setor explica para ele. Não adianta você colocar essa dose do remédio, porque daí aqui ele vai ficar ineficaz ou esse aqui não vai fazer efeito. Ou você vai tomar demais e vai dar problema em outro lugar. Aí sim que você coloca o texto na lei, né, vamos dizer assim. Então, existe sim essa dificuldade de mensurar, né, tudo que o institucional consegue construir. Mas eu sempre entendo que nós somos um passo antes do direito. Muito bom. Usamos o direito um passo antes. Sim, e é preventivo, né? E outra coisa, Kátia, você falando assim, me dá a sensação que você abre uma porta, porque aí ele fica, tanto quanto eu precisando de informação, eu vou atrás da iniciativa privada, assim como eu levo as dificuldades da iniciativa privada para o poder público. Essa troca depois que você abre este caminho? E em N situações, quando eu vou conversar com o ente público, ele fala assim, nossa, eu estava precisando de alguém para me explicar isso. Né? A gente tentou fazer contato para falar com alguém, mas a gente não achou ninguém da empresa para esclarecer esse ponto. Então, existe sim, existe aquele que estava fazendo e que nem procurou, estava fazendo porque ele achava que era assim. E tem aquele que fala assim, nossa, graças a Deus que vocês apareceram para explicar como é que a gente faz para a gente não fazer errado. Tem as duas coisas. E aí esse canal ele fica sempre aberto. Uma coisa importante, quando você abre um canal de diálogo dentro do governo, e sempre a pauta das empresas, eu vou levar para o governo o entendimento do meu setor para que ele legisle da melhor forma para que esse setor flua. Essa é a intenção de você ter o contato com o ente público, né? Porque eu posso fazer tudo que não me é proibido como empresa, mas uma vez que a lei me bloqueia, eu já não posso mais fazer, por mais que eu queira ter dinheiro, queira investir, não, a lei não deixa. Então, esse canal ele é importante e ele acaba não ficando só naquele interlocutor, porque dependendo do setor que você atua,
várias secretarias, ministérios vão depender ou vão interferir no teu setor. E quando você abre esse canal, você começa a abrir todos os canais. Né? Então, aí, uma vez, dependendo da pauta que você tem canais em todos os espaços do governo, tanto no executivo como no legislativo. E não judicializar, a solução é muito mais rápida, né? A gente sabe que o judiciário ele é sobrecarregado com zilhões de pautas. E quando você consegue tirar ela do judiciário e fazer andar, é como se você tivesse, assim, eu abri um canal interrompido de vazão de água, por exemplo, estava faltando água lá, gente. Ao invés da gente ficar brigando aqui quem foi que botou a pedra, vamos trabalhar para tirar a pedra para a água aí? Então, é mais ou menos isso. E tem a questão da especialidade da matéria. Quem está ali envolvido tem maior conhecimento, o juiz não tem. Ele vai tentar olhar para um lado, olhar para o outro, ponderar ali, tentar equilibrar e tomar uma decisão que pode ser que não seja boa para nenhuma das duas partes. Exato. Então, você sempre está contando com aquela surpresa. Quando me perguntam assim, doutora, qual que é a chance deles? Eu falo 50%. Sempre. Porque é o que você tem. Você tem a tua metade que você está brigando ali. Você nunca sabe qual é o posicionamento daquele juiz. E já aconteceu algumas vezes também do juiz ou do desembargador entender, ter um posicionamento pessoal, mas ele se tende para o que a Câmara, os demais estão decidindo. Então, assim, existe um consenso ali, por mais que aquela pessoa se convença daquilo, fala assim, olha, aqui nós decidimos desta forma, então eu vou ter que seguir esse entendimento. O que não vai ser bom para nenhuma das partes. Exatamente. Então, se você senta, resolve, impede, porque assim, tempo é dinheiro. Não adianta. Em qualquer lugar, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo demora para ser resolvido, você espera que alguém de fora, que não tem o conhecimento técnico do dia a dia, tome uma decisão. E não tem como adivinhar, né? Né? E, gente, assim, o processo, você vai lá, você escreve, você instrumentaliza, mas o advogado, ele já é um interlocutor da parte. Eu tenho que entender o que a parte quer, me fazer entender para o juiz, para um terceiro, é praticamente um telefone sem fio. É exatamente isso. Né? E quando a gente tem ali alguém... Aí que eu vou te perguntar, qual que é o nível de aprofundamento que você tem que ter de uma matéria para levar ela, para você abrir essa comunicação? Você precisa se aprofundar num tema? É o ideal que o profissional de relações governamentais institucionais ele se delimite em um assunto específico, numa matéria? Ou é mais a questão de comunicação mesmo, de abrir portas? Como que você vê isso? Eu acho que ele é um profissional que ele consegue ser completo e mais... como é que eu vou te trazer com clareza? Quando eu vou à atuação, eu costumo dizer que um bom advogado nem sempre é um bom institucional, mas um bom institucional pode virar um bom advogado. Eu sempre, porque assim, o cara é advogado, ele pode ser institucional. Não, ele pode conhecer da lei. Mas o Relações Institucionais, como ele tem essa questão da comunicação, ele precisa ter aquele feeling de que eu estou aqui na reunião com você agora, eu tenho um ponto que ele é importante, mas da forma como você está me respondendo, não é bom eu colocar esse ponto agora. Então, eu não coloco esse ponto agora, apesar de eu estar certa, apesar de estar na lei, apesar de tudo isso, eu vou embora, a gente marca uma outra reunião e na outra reunião eu pontuo isso. Então, esse é um ponto que quem estuda direito, ele vai muito assim, você está errado, a lei fala isso, a lei não sei o quê. Ok, mas o Relações Institucionais, ele não cria esse tipo de barreira, ele não se impõe no negócio, ele sempre atua de uma forma de trazer esclarecimento para o interlocutor, né? E sempre de uma forma muito gentil, eu diria assim, né? Sem ser, eu sei e você não sabe. Eu entendo do assunto e você não. Vai. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado quando você está tratando essa pauta. Em relação ao tema, sim, você tem que se aprofundar no tema. Porque quando você vai falar com o interlocutor, você precisa tirar todas as dúvidas dele. Então, eu costumo, nas reuniões preliminares que eu vou fazer com a equipe, por exemplo, para ir falar com o interlocutor, eu costumo falar para eles que eu faço o papel de advogado do diabo. Eu faço as perguntas mais absurdas. Aí diz, por que você está me perguntando isso? Eu digo, porque o meu interlocutor vai perguntar isso. Porque ele não está na nossa rotina, ele não está no nosso dia a dia. Então, a pergunta para vocês pode ser bobinha, né? Pode ser, pelo amor de Deus. Não, ela tem que existir. Por isso que
assim, tudo é óbvio desde que você saiba a resposta. Então, eu preciso fazer esse caminho de volta. E aí, por exemplo, tem uma pauta sobre... Eu me lembro que eu trabalhei uma pauta uns 3 anos sobre a questão tributária em relação a telecomunicações e o governo do Estado. Sempre antes de eu ir na reunião, Kátia, precisamos resolver o negócio na Secretaria de Fazenda. Tá, qual é o problema? O problema é esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aí eu vou estudar. Mas a lei diz isso. Aí eu digo assim, e tem alguma lei que diga o contrário? Tem, qual é? E tem uma lei que diga a favor? Tem, qual é? E tem uma lei que me deixa no meio do caminho para ficar nem só para mim, nem só para ele? Tem, mas ela tem esse ponto. E se a gente mudar isso de A para B? Ok. Então, eu estudo, inclusive o texto, né? Que, tipo assim, isso vai ser uma proposição legislativa. Uma coisa é você escrever, todas as empresas precisam construir uma rua, asfaltar uma rua e construir uma praça. É diferente de asfaltar uma rua ou construir uma praça. Então, esses detalhezinhos da construção da legislação, que eles são importantes. Por isso que nas assembleias, no Congresso, sempre tem aquela inserção de texto na última hora da lei, que, né, aquele jabuti que entra assim, que você começa a ler o texto, de repente tem um artigo lá que não tem nada a ver com a pauta. É mais ou menos isso. Então, você tem que estar muito atento a isso. Então, é importante que você conheça do que você está falando. Eu vou falar sobre transporte, sobre regulamentação de transporte, quem pode entrar, quem pode sair. Então, eu preciso saber do detalhe. Porque uma vez que você sabe do detalhe, você tem argumentos, né? Porque, assim, você vai lidar com um cara que só mexe com aquilo dentro do governo. Então, na nossa cabeça, o cara sabe tudo. Quando você vai conversar com ele, você descobre que ele não sabe tudo. Ele tem aquele ponto da lei. E aí você traz as outras nuances de outras leis para que você consiga fazer a construção da defesa do que você está pedindo para ele. Então, assim, eu nunca estudei direito e nem achei que fosse usar tanto, mas hoje eu passei a usar tanto direito que para mim é uma coisa tão fluida, tão normal. Então, eu preciso... Esses dias a gente estava conversando, como é mesmo a questão do uso do solo? Aí eu falei, é mesmo, tem um ponto lá da lei e tal, deixa eu lá olhar. Aí eu vou lá, olho, então, esse ponto da lei do solo, ele vai ficar aqui e a prefeitura não pode invadir isso, ou eu não posso invadir isso. Então, tudo que eu vou conversar com o ente público, eu pego no detalhe. Eu me aprofundo na lei, né, daquela pauta. Então, eu conheço de tudo um pouco. Eu vou no consumidor, eu vou no tributário, eu vou nas concessões, eu vou nas autorizações, eu vou no transporte, porque eu trabalhei com transporte um pouco. Então, assim, eu digo que para relações institucionais não tem, assim, o que ele não trate. Tudo ele trata. Ele não é uma pessoa que só fala sobre Sim. isso. A questão da comunicação juridiquês para você, então, sem problema nenhum. A pessoa que é da comunicação, entendeu? Interpreta tudo. Eu sempre, às vezes, uma palavrinha, eu falo, onde é que eu vou encaixar essa palavra? Aí eu vou lá, pego bem a definição dela, digo, não, já sei, eu não vou usar ela assim, mas eu vou usar ela assado. Kátia, me conta qual foi o seu maior desafio na carreira, na parte profissional até agora. Eu comecei a trabalhar com relações institucionais no Acre. Então, eu fiquei com uma questão, assim... Eu morava perto da minha família. Comecei a trabalhar lá no Acre. E hoje eu estou no Paraná. E a pessoa falou assim, como é que você veio parar aqui, né? E o meu maior desafio foi exatamente vir para uma cidade que eu não tinha morado ainda, sem a minha família. Eu saí de um estado onde eu cuidava de 22 municípios para cuidar de 399. Então, assim, esse foi um grande desafio para mim. Aí a pessoa, mas como você vai fazer? Eu digo, gente, fazendo, né? Eu vou lá. Eu lembro que no começo eu falei para ti que eu gosto de coisa... E aí eu estava lá, trabalhei de 22 municípios, aí chegou um período que eu falei para o meu gestor, eu falei, olha, não tem mais o que aprender aqui não. Tudo que podia acontecer aqui já aconteceu. Então, assim, na primeira oportunidade, minha raiz está no vaso, e eu quero ir embora. Tá bom. E aí apareceu o Paraná e eu me candidatei e vim trabalhar para cá. A pessoa, poxa, mas você sai de 22 municípios para 399, né? Acabou que eu fiquei cuidando do Sul todo depois, todos os municípios do Sul.
Foi um grande desafio, mas para mim foi sensacional. Porque cada desafio que aparece assim, que você olha assim e diz, meu Deus, parece intransponível, né? Mas é que eu gosto muito de quebra-cabeça. Então, eu faço mais ou menos o que eu faço com quebra-cabeça, quando o negócio é muito grande, assim, tipo, tem que resolver isso. Aí eu paro, separo as peças pelas cores, para depois ir juntar os pedacinhos. Então, é mais ou menos isso. E é uma pecinha de cada vez, né? É uma coisa de cada vez. Não adianta, você não vai montar ele e se sacudir, não vai, né? Não, você tem que sentar, espalhar na mesa, qual é o problema. Então, acho que esse foi o meu maior desafio. Tem uma situação curiosa para contar pra gente? Ai, tenho. Adoro. Quando eu fui para a área, eu estava no Acre, e aí teve a primeira reunião de todos os estados em Brasília. Não, minto, no Rio de Janeiro. E o diretor, o VP da empresa na época, né? Todo mundo chegando e tudo, e aí eu cheguei, e eu era mais loura do que eu sou hoje, tinha um cabelo grandão, assim. E aí cheguei e falou, tudo bom, eu sou a Kátia, lá do Acre. Aí ele olhou para mim e falou assim, não é possível. Aí eu falei, por quê, né? Você é a Kátia do Acre? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, Kátia, eu te imaginava assim, padrão amazônico mesmo. Morena, baixinha, com traços indígenas. Eu falei, então, é um pouco diferente. Não é bem. Aí ele falou assim, então é a Índia loura mesmo. E aí acabei ficando com o pessoal da turma, e aí a Índia loura da Amazônia? Eu acabei ficando com... Mas foi muito engraçado, porque ele me olhou, não, você que é a Kátia do Acre? Muito bom. E aí, como nós somos imaginativos, né? Nós já criamos o perfil da pessoa, já imagina ela chegando, já sabe como já vai me ser. imaginou morena. Aí chega uma loura, cabelão, não tem nada a ver. Kátia, vamos para o nosso próximo bloco. Você quer falar sobre o direito ou você quer falar sobre a vida? Eu quero falar sobre o direito. Vamos conversar sobre o direito. Eu adoro. Quer dizer, eu adoro os 3 temas, né? Os 3 são bons, né? Bom, você falou que você não estudou direito, mas você já pensou em estudar direito? Assim, ai, me deu aquela vontadinha de ir para a faculdade aprender mais sobre o direito? Várias vezes. Várias. Eu, inclusive, fiz vários cursos online do Senado. Eu adoro. Eles são muito bons. Fica a dica, gente. Tem lá no site do Senado. Nossa, vários cursos muito bons. Direito constitucional, aplicação, muito bom. Exatamente. Então, que não é só para advogado, é para todos. Para todos. Isso. Então, assim, como eu comecei a lidar muito com direito, o meu irmão, inclusive, começou a fazer direito. Aí, quando ele começou, ele falou assim, Kátia, você precisa fazer direito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você já mexe com isso, não justifica você não fazer direito e tal. Eu falei, não, tá bom, vou pensar. Aí os anos foram passando, ele terminou o curso, pegou a OAB e ele está insistindo comigo até hoje para eu fazer o curso. Mas aí eu faço alguns cursos assim, porque na Oi, quando eu trabalhei na Oi, eles fizeram um curso interno para nós, dos relações institucionais. Então, nós tivemos noções de regulação, direito civil. A gente teve N aulas. Eu fiz praticamente uma pós-graduação em comunicação, inclusive, né? Comunicação, direito do consumidor, direito trabalhista. E aí, eu acabei fazendo uma pós-graduação interna da empresa com todos esses temas que a gente trataria. Setor de telecomunicações, engenharia para não engenheiros. Então, eu acabei fazendo bastante coisa. E aí, eu penso ainda até, às vezes, nossa, era bom eu fazer logo esse curso de Direito, né? Aí eu fico, não, mas deixa pro ano que vem. Nessa história do ano que vem, tá ficando. Tá que nem academia, dieta, tipo direito. Isso. Amanhã, segunda-feira, amanhã, né? E tipo isso. Mas não está 100% fora dos planos ainda. Mas eu faço alguns cursos, assim, só para eu, vamos dizer assim, tem alguma coisa que eu precise aprender, além do que eu já sei, né, do dia a dia, porque eu aprendi direito na prática. Eu não sentei lá para estudar e depois ir para a prática, não. Eu fui para a prática e aí depois eu faria a parte dos detalhes, tipo processos, né? Sim. Eu já não sou tão boa como processos. Qual é o processo para dar entrada, tem aqueles nomes de processo lá que vocês sabem bem. Então, isso aí já não é a minha especialidade. Chega na hora do processo, eu digo, dá para o advogado que ele faz essa parte, a minha parte é outra. Mas sabe que eu tenho essa concepção de que o direito deve ser
é para todos, e as pessoas, quanto mais puderem ter acesso a saber o que ela pode, o que ela não pode, facilita a vida, né? E essa que você falou desses cursos, de você olhar, olha, eu vou atuar em tal área, deixa eu dar uma lidinha lá sobre essa matéria, vou olhar, essa curiosidade facilita muito a vida. E evita cair em cilada também, né? Porque... Você sabe que eu acho que tem dois cursos que todo mundo deveria fazer. O direito, que eu ainda não fiz, que eu deveria fazer. Fica a dica para você? Fica a dica para mim. E administração. Ah, sim. Então, assim, administração e direito a gente leva para a vida. E é o que você falou. Você não vai ser enganado. Porque você ter aquelas noções, sabe? Noções de direito é importante para todo mundo e vai ser muito mais fácil para todo mundo. Sim, vai usar em tudo. Não adianta. Vamos lá, falando em direito, agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e que vai falar sobre o dado da pessoa é dela, ela sabe como cuidar, né? E quando eu preciso usar esse dado dessa pessoa, dependendo da circunstância, eu preciso pedir autorização, dependendo da circunstância, eu preciso ver se já tem uma lei dizendo sobre como utilizar aquele dado e assim por diante. Como você faz com bastante contato entre as instituições, entre pessoas, você acaba tendo muito acesso a dados pessoais. Ou estou equivocada, ou é isso mesmo, você tem muito acesso a dados? Para o interlocutor, dados dele, na verdade, o que a gente usa é o que tem posto público. Como o meu contato é com ente público, então, assim, um vereador, um deputado, normalmente é uma pessoa pública, né? Aí você fala assim, pô, mas o celular pessoal dele não é. Então, o celular dele pessoal, quando a gente consegue, que é uma raridade, aí sim, se alguém fala assim, preciso falar com fulano, eu tenho acesso do fulano e tenho acesso pessoal ou tenho acesso ao assessor dele, o chefe de gabinete. Uhum. Normalmente, eu passo do chefe de gabinete, tudo, porque é a pessoa que faz essa parte de contato. Ah, não, mas eu queria dele. Oh, então, peraí, deixa eu perguntar para ele se eu posso te passar. Aí eu pergunto, fulano quer tratar sobre isso, posso te passar? Aí ele diz sim ou não. Então, assim, nesse ponto, até por uma questão de educação, olha, não é nem compliance. Acho que não é nem compliance, é quase educação, né? Você não vai ficar dando celular pessoal. Ah, é uma autoridade, ok, mas é o pessoal dela, é diferente do gabinete, é diferente dos assessores, né? Então, sim, se for o pessoal, eu particularmente sempre pergunto, né? Mas é por uma questão mais de educação até de compliance, né? Ah, tem o compliance hoje. Por que o compliance existe, né? Porque muita gente não foi educado na hora de usar a informação que tinha. Devido à falta de educação, precisamos criar procedimentos para as pessoas se tornarem educadas. Fato. Isso é um fato. Compliance é isso. Ela foi criada... ética e conformidade, né? É ética e educação, então aí cria-se a lei de compliance. Mas eu normalmente trabalho assim, tá? Não, eu acho muito legal, ó, viu? As pessoas que não cumprem a lei não são educadas, Só vamos constar aqui. Só para constar, é uma questão de educação, você não passar informação de terceiros. Não, mas é muito bom, porque é exatamente isso, né? Na lei, a gente está falando do consentimento, da autorização, que é exatamente isso. O dado é meu, gente. Me respeita, por favor. Me pergunta se eu quero. Se eu autorizar, tá tudo bem, vai lá, usa. Eu te dou autorização para você fazer isso, aquilo, faça. Agora, se eu não te autorizar... Você sabe que eu não sei se é por conta disso que eu tenho essa minha percepção desde sempre. Contando um caso rápido, eu nunca tive problema nenhum de emprestar nada das minhas coisas e de doar muitas coisas minhas. Tipo assim, ai, adorei o seu anel. Tá bom, vai, pode levar o anel. Agora, pensa numa pessoa nervosa pegar qualquer coisa sem pedir. Então, acho que eu levo isso para a vida. Né? Então, assim, eu posso ter um monte de coisas minhas. Eu sei quem mexeu em qualquer ponto. Se você quiser, eu te empresto. Se eu puder, eu te dou. Mas não pegue sem pedir, não. Aí eu acho que é por isso que eu levo isso para a vida. Então, assim, é meu? Não. Quem é? Tá bom. Então, fulano, posso? Ok, posso. Tá bom. Mas você falou aí de um ponto bem importante, compliance e educação. Mas tem muita gente mal educada, né, Kátia? Por isso que é aprovada a lei. E como é que é no dia a dia você lidar? Porque, assim, o compliance, porque você tem que impor isso agora, olha,
o ambiente não é ético, eu preciso impor uma ética, eu preciso impor uma conformidade. Não é só porque eu quero, porque eu sou certinha, não. É porque a lei está mandando que eu devo fazer assim. Isso muitas vezes acaba tendo uma certa antipatia. Com certeza. Porque tem instituições que elas não estão adeptas a essa nova cultura, ou porque um diretor, ou porque uma figura ali não está tão acostumada com esse novo momento, digamos assim, né? Normal isso, viu? Exato. E aí? E como lidar com isso? Porque no direito fica simples. Cumpriu, não cumpriu, vamos lá, vamos fazer cumprir. Mas quando você está falando em um diálogo, numa comunicação, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que saber lidar com essas situações, até para você não acabar entrando em situações constrangedoras. Perfeito. Como que é? Me conta. Conta para nós. Eu já tive N cenas assim, N cenas. Hoje, inclusive, eu tive uma. Fulano, eu quero os dados do fulano. Eu falei assim, olha, eu vou pedir, deixa eu confirmar com ele se eu posso passar os dados e tudo. Tá bom. Aí eu falei assim, olha, vou ficar te devendo. Né? Ele pediu para você falar com tal pessoa. Né? Poxa, mas você não vai me dar? Eu falei, amado céu, não é meu, é dele, eu não posso te dar. Né? Então, assim, eu sou muito transparente, né? Ou quando eu vou tratar com algum interlocutor, porque, assim, infelizmente no Brasil, na classe política tem os bons, mas tem os ruins ainda, né? Nem todos os ruins saíram ainda. Mas são em todas as classes. Né? E aí, assim, recebo algumas propostas, assim, que eu... Né? Tipo assim, o compliance, eu queria desenhar o compliance na minha cara para a pessoa ler, mas aí não dá. E aí eu falo assim, olha, te peço desculpas, né? Mas assim, eu não consigo trabalhar dessa forma, não posso fazer. Só preciso que o senhor fique ciente que caso alguém me procure a respeito desta pauta, eu tenho que informar que a pauta está com o senhor, que assim, que o senhor liberar, a gente resolve. Mas assim, isso é o máximo que eu posso lhe oferecer. Então, assim, eu tento sempre levar por essa linha, né? E tento ao máximo, agora na minha fala com você, eu até usei a palavra não, né? Mas eu tento ao máximo usar muitas palavras e que a palavra não entre na frase, exatamente para não dar esse não vou fazer para você, né? Não vou lhe dar. Então, assim, olha, estou impedida no momento, né? Então... O não dói tanto, né? Então, assim, para que a pessoa não cita assim, pô, ela me disse um não. Não. Então, assim, olha, no momento não, né? Estou impedida... em uma próxima oportunidade, se eu for autorizar, enfim, eu tenho que construir uma fala que eu não use o não para ele dessa forma, mas assim, tem pessoas que a ética e a educação mas, ó, é um jogo de cintura. É uma técnica de negociação, você saber escolher as palavras, né? Sim, precisa em todos os... Então, fica a dica para vocês, gente. A gente tem que negociar o tempo todo. A gente tem que negociar com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido. Então, pega essa dica que vale para tudo. Pense numa frase onde você não coloque a palavra não. Muito bom, Kátia. E nesses teus 13 anos, você relatou aqui de experiência. Claro que agora vem a imposição do compliance, da LGPD, por lei e tal, mas você está percebendo que as pessoas estão evoluindo para essa nova cultura? As pessoas novas que estão vindo no mercado e até as que já estão se adaptando, você sente isso no dia a dia? Assim, como está a nossa esperança sobre isso? Olha, não tenho uma boa notícia para te dar. Matou minha esperança. Não, mas assim, quando vira lei é diferente, né? Eu gosto de falar nessa questão de esperança que você falou, se fosse uma mudança decidida pela pessoa, sabe? Tipo assim, decidimos ser melhores, né? Quando você está falando de LGPD, não tem uma questão de vamos melhorar ou não. É para melhorar e ponto, né? Sabe aquela história assim, mãe, não quero fazer a lição de casa, né? Não é uma questão de querer, é uma questão de que é para fazer, ponto. Então, hoje a gente, com a LGPD, a gente está assim. Então, as pessoas, em se tratando da lei, sim, estão preocupadas. Medo né? da multa, né? É medo da multa, da vergonha, de um monte de coisa, né? Mas se não tivesse a LGPD, talvez a gente estaria num nível pior do que já estivemos no passado. Então, assim, eu digo que a lei, ela sempre vem para botar a gente no prumo, né? Então, assim,
eu faço sempre um link, inclusive, com a Bíblia. O pessoal fala assim, mas esse negócio de lei? Eu digo, sim, só tem lei porque o povo fazia bagunça. Então, aí se vai bagunça, vamos fazer uma lei para fazer o negócio certo e explicar e colocar a regra, né? Então, acho que assim, hoje o compliance, ele está trazendo as pessoas e as empresas, né, para um padrão de responsabilidade em função da lei, né? Porque lembra que você, eu não sei se foi você que comentou comigo um dia, a gente falando sobre prazos, né? Olha, você tem o prazo para se adequar até tal data. Aí que sai todo mundo desesperado, correndo em cima para estar no prazo. Mas e se não tivesse prazo? Será que alguém teria corrido atrás? Nem com prazo, olha, tá meio difícil. Mas e sabe o que eu até te pergunto por causa do dia a dia, porque muitas pessoas ainda veem, não, isso aí não vai pegar. Que no Brasil tem a tal da lei que não pega, né? Tem muita lei. Não, essa lei não vai pegar aí não, deixa assim, vamos levando até ver. E daí sai uma notícia, fulano, empresa tal, foi fiscalizada a multa. Não, mas é que essa empresa é de grande porte. Na minha aqui não vai chegar. E eu não sei se é muito da nossa cultura, mas eu acabo me deparando com essas circunstâncias. E alguns, sim, preocupados. E aí eu vejo alguns setores com a mentalidade, não, vamos evitar, vamos prevenir e tal. Mas a grande maioria ainda está esperando, está pagando para ver, sabe? Está esperando a multa, né? Está esperando chegar. Está esperando a multa. Mas eu tenho essa mesma percepção, né? Tem muitas coisas aprovadas no país e que todo mundo acha que só vale para o grande. Não, no pequeno não vai vir, não tem problema, até que ela chega e daí fecha-se as portas, né? Mas eu entendo que é uma construção, a LGPD é muito nova, né? Ela é praticamente um palavrão para a maioria das pessoas, ela é praticamente um palavrão, né? Sim. Compliance, LGPD, né? Então, assim, como em tudo no Brasil, ele leva anos, né? Para se consolidar. Né? Então, tem coisas que são consolidadas no Brasil, mas foram aprovadas há 20 anos atrás, que inclusive já deveria até mudar. Tem que ser atualizada. Tem que estar atualizada, né? Então, eu imagino que a LGPD não vai ser diferente, né? Muitos só vão fazer a partir do momento que tiverem uma multa, né? E outros, graças a Deus por consciência, educação e ética, já vão fazer, porque para eles é normal estar na rotina. Vamos orar por pessoas mais educadas no Brasil. Amém. Kátia, da parte do direito, você quer comentar mais alguma coisa ou vamos pro bloco sobre a vida? Podemos falar sobre a vida. O direito é maravilhoso, mas a vida é gostosa. É muito bom, muito bom. Então vamos lá, perguntinhas básicas e aí você vai me contando o que você sentir à vontade no seu coração. Atenção, telespectadores, Estado Civil. Solteira. Presta atenção, dicas. Dica. Hobby. Olha, eu sempre trabalhei muito, então, quando eu não estou trabalhando ou resolvendo alguma coisa, eu gosto de ficar quieta. Então, o meu hobby preferido é ficar quieta. E, às vezes, eu assisto televisão ou um filme, eu adoro assistir coisas que eu não preciso prestar atenção no que eu estou assistindo. Porque, como assim, aquela história, você está trabalhando o dia inteiro prestando atenção do que você fala, com quem você fala, todos os detalhes. Então, às vezes eu assisto filme 2 ou 3 vezes, porque a primeira vez que eu assisti, eu não assisti porque eu queria assistir, eu assisti porque eu queria desligar minha cabeça. Sim! Então, o meu hobby é como eu faço para desligar minha cabeça. Aí eu faço qualquer coisa que eu consiga desligar a cabeça. Aí eu vou assistir televisão, eu fico assistindo aquele filme, de repente, aí eu volto. Oi? Mas, assim, eu não precisava estar preocupada em prestar atenção no que um estava falando para o outro. Então, eu acho que o meu hobby é desligar a cabeça e não fazer nada. Então, qualquer coisa que desliga a minha cabeça. Eu brinco com a minha filha, eu falei assim, agora eu tô na hora do lazer, vou dormir. Mãe, teu lazer é dormir. Gente, que delícia. Cada um curte a vida como quer. Você sabe que eu tinha uma amiga que ela fala assim, vamos fazer tal coisa no final de semana? Eu digo, gente, desculpa, eu vou dormir, eu tô muito cansada. Kátia, você não aproveita a vida. Eu digo, como não? Cada um aproveita a vida como gosta. Eu gosto de aproveitar a minha dormindo. Sinto prazer, acordo feliz, certo, aí eu fico disposta, né? Mas cansada não vi. Não dá. É um sonho. Um sonho. É só escolher um, eu sei que são muitos, mas são vários. São vários. Mas eu acho que o meu sonho é ter uma aposentadoria tranquila. Quando eu digo aposentadoria, não é assim, tô velha. Não, eu quero, tipo assim, cheguei numa idade onde eu posso parar de trabalhar para viajar, né, para
ter aquela curtir literalmente a vida, sem eu ter a obrigação de acordar cedo, fazer reunião, sabe? Então, assim, e chegar nesse nível com saúde. Porque não adianta, né? Você trabalhou, e depois que você pode fazer aquela viagem durante a semana, você não ter saúde para isso. Então, assim, o meu sonho é chegar na minha velhice com saúde para poder, sabe, acordar cedo e fazer uma caminhada. Essa semana eu vou para Florianópolis, na praia, vou ficar lá a semana. É isso, esse é o meu sonho de futuro. Gostoso, né? Sonhei junto com você agora também. Ai, viu? vamos junto, então. Sonhei. Fechou. E o medo? Tem um medo? Eu descobri que o medo, ele vai mudando na proporção que a gente vai amadurecendo, né? Então, antigamente eu tinha medo de algumas coisas que hoje eu já não tenho mais. E, atualmente, um dos meus medos, e eu sei que ele é uma coisa que ela vai chegar em algum momento, é perder minha mãe. Esse é um dos meus medos. Recente, eu tive uma perda pet na família. E para mim foi tão marcante, e, né, que eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser quando a minha mames, né, partir? Então, era algo que talvez eu não tinha com tanta... Eu sabia que esse momento ia acontecer, tipo assim, eu estou me preparando, vou me preparar para isso. Mas aí, quando eu tive eu falei, cara, eu acho que atualizamos o requisito de medo, lista de medo atualizada, sabe? E é quando você impressionante, atualiza, né, que é uma certeza... Mas a gente não sabe lidar com isso, não adianta. É muito estranho, né? E eu sempre vi assim, não, tô me preparando e tal, toda... Aí aconteceu o pet, eu digo... Oi? E agora, né? Se com o pet eu fiquei nesse nível, imagina com a mames. Eu conheço uma pessoa que falava que não queria ter bichinho de estimação porque a vida deles é muito curta e não sabe lidar com a despedida. Olha, eu hoje entendo essa pessoa. E é sobre isso. Eu hoje entendo essa pessoa. Profundamente, inclusive. Nada como passar por uma cena para você entender o próximo. Verdade. Conta uma fofoca. Hoje eu tô ardente por uma fofoca e não sai uma fofoca. Você sabe que eu não faço fofoca. Eu compartilho informações. Ótimo. Compartilha uma informação conosco. Tá vendo? Tipo assim, é tudo uma questão de visão. Pega né? essa. Mas eu não tenho fofoca, não. Eu sou uma pessoa que... Aliás, esses dias brincando com a minha mãe, ela falando assim, você viu que o fulano separou da fulana, os artistas, né? Que ela foi... Aí ela olhou pra mim e falou assim, você sabe que eu adoro uma fofoca, né? Eu digo, mas mãe... Aí ela falou assim, eu fico vendo esse povo que se separa. E aí eu não tenho muito isso, não. Não tenho uma fofoquinha. Não fica de olho na rede social, não adianta eu te falar uma fofoquinha que provavelmente eu vou estar atrasada. Então qualquer coisa que eu te conte. Então, eu tô buscando, porque eu também não sei. Eu sou muito, né? Qualquer coisa que eu te conte, eu vou estar atrasada. Eu acho que minha filha tem 10 anos, tem mais fofoca pra contar. Porque, assim, tá mais inteirada. Aposto que sim, que é sensacional aqueles vídeos da tua filha, inclusive. Obrigada. Eu tenho que trazer ela aqui, eu vou fazer um podcast com... Agora ela tem um novo ramo de atividade, né? Agora tá vendendo bijuterias e tal, então... Essa menina é muito evoluída. Vamos lá, uma bebida. Um vinho. Vinho bom, né? Amo vinho. Muito. Dá aquele aconcheguinho, assim? Né? Eu amo vinho, olha, quando às vezes... Sabe aquele dia cansativo? Tantinho assim de vinho. Tá aí bem. Olha lá, tá na hora do vinho. Uma comida. Feijão e arroz da minha mãe. Ó a mãe aí. Olha a mãe aí, ó. Feijão e arroz da minha mãe acho que é a melhor. Já comi em restaurantes maravilhosos. Mas eu não tenho o desejo, que eu quero voltar naquele restaurante. Não. Agora, se eu fico uma semana sem comer feijão e arroz da minha mãe, aí... Mãe, tem feijão aí? Ai, que delícia. Animal de estimação? Então, eu tinha uma York. Ela sofreu um acidente e aí faleceu. E agora eu tô naquela fase ali, não sei se eu quero outro, porque doeu muito. Dói, né? A Amora, era a minha York, a Amorinha. Ela era sensacional. Então, hoje eu tô na fase, vamos esperar um pouco, que eu tô ainda com um relacionamento dentro do meu coração com ela. É uma companhia fantástica, né? Fantástica. E eu, dentro daquelas situações que eu te coloquei, dos medos, que a gente vai mudando os medos, né?
É exatamente isso. Eu peguei ela porque eu nunca tinha tido um cachorrinho meu, eu criando, cuidando. E aí, quando eu vi a Amora, apaixonei, eu digo, vou ter um cachorro. Todo mundo na minha família falou assim, tá louca, nunca teve um cachorro, nunca quis um bicho, nada, como é que você vai ter um cachorro? Eu digo, gente, eu sou uma nova pessoa, eu preciso evoluir. Peguei a cachorra. Paixão completa, como se eu tivesse um ser humano dentro de casa. Eu falava assim, ela só faltava falar, né? A pessoa fala assim, isso é coisa de dono, né? Hoje eu já entendo. Mas era assim, aquele, né? A Morinha, ela já sabia as coisas. Quando eu estava me vestindo, ela já sabia se ela ia sair ou se ela ia junto, se ela ia ficar. Então, assim, era uma relação sensacional com a minha petzinha. Então, eu sinto... Super te entendo, tá? Tenho ainda, mas é só tá no coração. Não, continua lá. Vai viver lá sempre. Se você fosse um animal, você já pensou que animal você seria? Agora eu já sei. Eu seria a Amora. Você seria a Amora? Eu seria a Amorinha. Ai, gente, tá muito nostálgico. Eu tô sofrendo. Eu dei umas choradas boas, assim. Carrego as fotinhas dela aqui no meu celular. Que fofa, amor. De vez em quando eu dou uma conversadinha com ela aqui ainda. Falando assim, você largou a mamãe, né? Mas eu seria a Amora hoje. A minha visão de animal mudou completamente. Muito bom. Eu sou uma apaixonada por animais também. Fui criada com muitos cachorros, com ganso, com vaca, no meio da cidade. A gente tinha uma mini chácara, assim, minha mãe lá tirando leite de vaca, etc. E esse contato com eles é muito Mas você sabe bom, que né? na minha família sempre teve, a minha mãe sempre teve um cachorro, um gato, sempre teve em casa. Mas nunca era o meu animal. Era o animal da minha mãe. Né? Aí eu dizia, esse animal solta pelo, esse animal é fedido, esse animal... Então, assim, eu era chata com os animais. Mas, assim, sempre gostei, nunca tive, né? Eu acho um absurdo qualquer tipo de maltrato. Então, assim, só que eu não tinha aquele aconchego de abraçar e beijar. E com a Amora, menina, eu beijava a Amora. Minha mãe falou assim, você não tá normal, minha filha. Eu dizia, eu sei, mãe. Eu sei que eu não tô normal, mas sou uma nova pessoa agora. Muito bom. Kátia, você tem uma fé gigantesca. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso e eu queria que você contasse um pouquinho de Deus na sua vida. Nossa! Mas assim, tem que ser muito pequenininho porque as minhas coisas com Deus são muito grandes. Eu tive já experiências com Deus que eu digo que é muito estranho às vezes falar sobre isso, porque tem sensações que você não consegue transmitir, né? Então, se eu falar para você assim, Carol, descreva para mim qual é a sensação de quando a sua filha mexia na barriga. Você vai falar assim, Kátia, não dá para explicar isso, você tem que viver, você tem que sentir, né? Só você engravidando a tua barriga crescendo para você entender qual é a sensação. E eu falo que com Deus é a mesma coisa, né? Então, assim, eu falo de uma coisa que eu sei que as pessoas não entendem, a maioria, porque elas não tiveram as experiências que eu tive, né? E são experiências que eu tenho tido nos últimos anos, assim, sensacionais, assim, são coisas... uma coisa que eu gostaria muito é de poder transmitir para as pessoas o quão é sensacional ter esse relacionamento com Deus. Né, que as pessoas colocam Deus tão longe, né? Deus está lá em cima. Não está, né? Ele é tão pertinho e a coisa que ele mais quer da gente é exatamente essa proximidade. Tipo assim, deixa eu cuidar de você. E eu tive algumas experiências, quando eu tive uma decisão difícil, que foi sair da empresa que eu estava há quase 20 anos, eu optei por sair. Então, e aí eu tomei essa decisão, aconteceram coisas que no meu planejamento não estava certo, era totalmente diferente, e eu consegui perceber o quanto Deus me pegou nesse momento para me explicar assim, a coisa não é assim, a coisa é diferente. E eu sempre falei com Deus que eu queria que Ele me tratasse, que Ele me tornasse uma pessoa melhor, que Ele me ajudasse, que Ele, tipo assim, me leva para onde eu tenho que ir para ser de verdade. E Ele começou a fazer isso. Só que na hora que a coisa está acontecendo, você tem a sensação que você está num furacão, que a casa está caindo, e meu Deus, o que está acontecendo? Mas era o cuidado de Deus, e daí vou usar a palavra impelir de novo, de me impelir
para o lugar onde ele queria que eu estivesse, no sentido de, como pessoa. E aí esse meu relacionamento com Deus é uma coisa muito próxima, assim. As pessoas falam assim, eu não acredito que você fale essas coisas com Deus. Cara, eu falo cada coisa bobinha. Assim, eu converso com ele sobre absolutamente tudo, as coisas maiores e as mais pequitinhas, assim. Até do tipo, assim, eu tá num lugar com, sei lá, 5.000 pessoas e eu falar assim, Deus, eu preciso encontrar aquela pessoa aqui, eu preciso falar com aquela pessoa. E eu não tenho a menor noção de onde é que eu vou encontrar essa pessoa aqui. O senhor pode me direcionar para onde ela está? E daí eu começo a andar. Começo a andar, de repente que eu olho, pá, a pessoa. Eu, assim, são coisas tão bobinhas na visão das pessoas, mas que no meu relacionamento com Deus, elas são muito grandes, porque ela mostra o cuidado, né? Então, assim, eu não casei, não tive filhos, então daí você fica pensando assim, poxa, mas quem cuida de você, né? A mulher tem muito dessa questão de ser cuidada, né? Eu não sou feminista, eu sou feminina, eu gosto de ser cuidada. Não tem esse negócio de, sou independente. Não, eu gosto de ser cuidada. E aí, quem cuida de você? E eu tenho provado com Deus esse cuidado. Nos pequenos detalhes, sabe? Nos pequenos detalhes do dia a dia. Nos grandes, em relação ao meu trabalho. Nos pequenos, em relação ao meu dia a dia. A perda da Amora, para mim, foi uma forma de Deus me mostrar algumas coisas, né? Por exemplo, a questão que eu falei assim, poxa, agora eu tô com medo de perder minha mãe. Né? Porque você fala assim, não, tô forte, se acontecer, eu tô firme. Aí, tipo assim, a cachorra. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Se a cachorra for assim, né? Então, assim, eu começo a me perceber de formas diferentes. E tudo nisso é um cuidado de Deus, né? Na minha profissão, aonde trabalhar, o resultado, o entendimento é uma coisa interessante. Sempre que eu vou fazer alguma defesa de algum assunto, eu ouço todo mundo falando. Aí eu fico assim, todo mundo falando, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque tem que ser assado. E aí eu me concentro, falo assim, Senhor, eu precisava de sabe aquele pulo do gato? Para não precisar conversar muito. E aí eu vou ler, até nas leis, eu vou ler a lei, aí me pega aquele pedacinho, eu junto com esse e com esse. Aí eu vou e falo, a pessoa fala, Kátia, como é que tu? Eu falei assim, então, né? Eu orei antes, gente. Eu pego aquele pedacinho e junto com aquele outro pedacinho, e aí eu faço uma conclusão rápida. Como é que você conseguiu pegar isso? Eu digo, então, eu orei antes, gente, porque eu sozinha não dou conta. Então, assim, o meu relacionamento com Deus, e é uma coisa que eu tento passar isso para as pessoas, sabe? O quão maravilhoso é. E peço para as pessoas separarem o que é religião do que é relacionamento com Deus. Ah, mas a religião, esqueça a religião. Eu não estou falando de religião, estou falando de relacionamento com o Criador, né? Então, assim, o amor, e esses dias tenho aprendido muito algumas coisas, assim, eu fico lendo, estou lendo um livro chamado Movido pela Eternidade. E ele é sensacional. E é uma das coisas que a pessoa fala assim, mas Deus é amor, Deus não sei o quê. Mas Deus também é temor. A gente tem que ter temor a Deus, né? A pessoa fala assim, eu não acredito. Ok, que você não acredita, né? Eu não consigo. Eu acho que a pessoa tem mais fé do que eu. Acreditar que não existe alguém que controle o negócio, a pessoa tem que ter mais fé do que eu, que acredito que tem que ter um controlezinho, né? Mas o meu relacionamento com ele é sensacional. A forma como Deus fala comigo através das pessoas. Você, numa conversa que a gente teve, você foi resposta de oração minha. Né? Eu sempre falo assim, Deus, né? Sempre que alguém estiver precisando de uma palavra, alguma coisa, né? Coloca essa pessoa no meu caminho. Coloca essa pessoa no meu caminho que eu cuido, eu tento, né, cuidar. E você e outras pessoas, quando a gente conversou uma vez, é mais ou menos nesse sentido, né? Então, assim, Deus, ele atende cada pedido, assim, que a gente imagina que Deus não faça, sabe? Vou dar 2 testemunhos aqui rapidinho para aproveitar para a gente finalizar. No dia em que a gente conversou, até só para vocês terem ideia, eu estava passando por uma situação assim que me tirou do prumo. Eu estava toda estrambelhada internamente e pensando, né? E agora? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer?
E do nada surge a Kátia lá conversando comigo numa rede social. Ai, vamos tomar um café? Vamos. Gente, eu não falei uma palavra para essa mulher. Eu não falei nada para ela, só sentei e ela começou. E parará, eu falei assim, Senhor do céu, quem que contou para essa mulher? O que está acontecendo aqui? E tal, e assim, eu guardei tudo aquilo no meu coração e fui para casa. E aí orei e tal, e fui seguindo. E se você vê a manifestação daquilo hoje no meu lar, você não faz ideia. Eu acordo e oro e falo assim, obrigada, Senhor, por esse milagre na minha vida, na minha família, porque, assim, são coisas fantásticas. Então, assim, foge do racional, foge da religião, da placa, do que for. É relacionamento mesmo. Eu amo relacionamento. Relacionamento com as pessoas, relacionamento com Deus, sabe? A construção do relacionamento, para mim, eu acho fantástica, fantástica. Por isso que eu gosto de ser ponte, né? Eu tento construir relacionamentos. Acho que é Kátia, muito, muito obrigada por você estar aqui. Esse nosso relacionamento é muito abençoado. Amém. Fiquei muito feliz de receber. Foi uma honra para mim ter você como a primeira convidada mulher. E é uma graça de Deus, né? Termos pessoas assim perto de nós. Muito obrigada. Fique à vontade para passar a sua mensagem sobre o seu trabalho. Não sei se você está vinculado a uma instituição, se você está independente, mas fique à vontade. Bom, primeiro eu te agradecer a oportunidade, né? Falei para você que para mim é um desafio falar assim. As pessoas falam assim, mas você fala muito, fala. Mas é que estar nas câmeras para mim é mais complicado, né? Eu gosto muito do bastidor. Então eu estou rompendo também algumas coisas contigo aqui. E obrigada por essa oportunidade. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, né? Eu trabalho prestando serviço para uma associação das empresas de telecomunicação na área de relações institucionais, né? Então, como eu te falei, relações institucionais pode ser feito para grandes empresas e pequenas empresas, né? Então, assim, o meu trabalho está à disposição, né? Para fazer defesa de interesses de qualquer empresa e de qualquer tamanho, né? Eu acho que isso é que é importante. E sempre, né? Sempre buscando em Deus a direção de tudo que eu vou fazer na minha vida. Tá ótimo. Depois eu vou colocar aqui os seus contatos para quem precisar, se você me autorizar. Claro, autorizadíssimo. Viu? Tudo de acordo com a LGPD. Exatamente. Gente, muito obrigada, Kátia. Muito obrigada a vocês por estar com a gente todo esse tempo. E não esqueçam, né, de compartilhar, de colocar o nosso @ nas suas redes sociais também. Nós estamos no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais. Até mais. Muito obrigada.